bem? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Prof. Samira Reinhardt e este é o Português do Bem. Sejam bem-vindos ao canal. Galerinha, o assunto de hoje é preposição. Mas calma, antes de vocês acharem que isso é um monstro assustador, inscrevam-se no meu canal, curtam esse vídeo e também compartilhem aí com alguém que vocês conheçam, algum amigo de vocês, ok? Vamos espalhar conhecimento, galera! Bom, então vamos lá! Acompanhem-me aqui! Preposição é a palavra invariável que liga dois termos da oração, agregando um valor de sentido a esses termos. As preposições são essenciais quando funcionam apenas como preposição. São elas: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Bom, pessoal, além disso, nós também vamos ter aí as preposições acidentais e também as locuções prepositivas. Bom, as preposições acidentais são palavras de outras classes que podem funcionar como preposição também. Olha aí o exemplo: afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo, visto, etc. Agora, as locuções prepositivas são formadas por mais de uma palavra, com o valor de uma preposição. Olha aí o exemplo: abaixo de, acima de, a fim de, além de, antes de, até a, depois de, ao invés de, ao lado de, em que pese a custa de, em via de, à volta com, defronte de, a par de, perto de, por causa de, através de, etc. Bom, pessoal, além disso, as preposições, elas também podem sofrer processos de combinação, contração e crase, tá? Vamos ver como é que funciona isso, então. A combinação é a junção da preposição a com artigos definidos o e os, ou com o advérbio onde. Nesse caso, não há perda de fonemas. Observem. A mais o vai dar ao. A mais os vai dar aos. E a mais onde, aonde. Então, nós podemos perceber aí que não houve perda de fonema nesse processo. Nós conseguimos ouvir o som das duas, tanto da preposição, quanto dos artigos, quanto do advérbio. Então, não houve aí nenhuma perda de fonema. Já no processo de contração, temos perda de fonema. Observem. De mais o vai dar do. De mais um vai dar dum. De mais esta, desta. Em mais o, no. Em mais este, neste. E em mais isso, nisso. Bom, esses aqui são apenas alguns exemplos. Então, pessoal, nós podemos perceber aí que em todos os casos foi necessário excluir um fonema para colocarmos outro, né? No caso aí de D mais O, eu tive que tirar o E para colocar o O e aí então formar o do. E assim por diante em todas elas. Teve aí que excluir pelo menos um fonema para formar a outra preposição, uma nova preposição, ok? Bom, por último, nós temos a crase, que é um bicho-papão aí, né? Coitada da crase. É tão simples, mas as pessoas colocam como uma coisa muito difícil, gente. Bom, a crase, ela é a fusão do artigo definido a com a preposição a.
ou ainda com pronomes demonstrativos, aquela, aquilo, aquele. Vejam aí os exemplos, olha. Quando eu tenho aí a preposição a, mais o artigo a, né, de uma palavra feminina, eu tenho que unir os dois e colocar aí o acento gráfico de crase, tá? Então, dá esse a com esse acentinho aí viradinho para trás, tá? A mesma coisa vai acontecer com aquilo, com aquela, com aquele. Então, gente, se eu tiver aí um processo que eu preciso usar a preposição e também tenho que usar uma dessas palavras logo após, o que eu tenho que fazer? Fundir as duas. Bom, mas isso aqui também é um caso para uma outra aula, tá? Que eu posso fazer para vocês depois, ok? Muito bem. Agora vamos ver alguns exemplos. Vamos ver como as preposições funcionam nas orações. No primeiro exemplo, temos a caixa é de madeira. O de que está em destaque, nesse caso, passa a ideia do material da caixa, ou seja, o material de que algo é feito, no caso, a caixa. No segundo exemplo, temos, por 2 anos, viveu em Paris. Esse por, gente, passa uma ideia do tempo, é o tempo em que alguém viveu em Paris. Moro a 3 quilômetros da escola. O a, pessoal, aí, nesse caso, passa a ideia de distância, a distância entre a residência e a escola. Ele batia os pregos com o martelo. Olha, o com, nesse caso, passa uma ideia de instrumento. Foi o instrumento usado para bater os pregos. Arrumou-se para a festa. Aí, o para, gente, passa aí uma ideia, né? Tem um sentido de finalidade. Ela correu até o final da rua. Esse até, nesse caso, passa uma ideia de limite. É o limite, né? Até onde correu. Ela correu até o final da rua. Então, é o limite. Olha, agora nós temos um caso aí de crase, né? Olha, no verão voltamos àquela praia. Gente, observem aqui. Quem volta, volta de algum lugar ou volta a algum lugar, não é mesmo? Então, nesse caso, voltamos àquela praia. A crase aí, gente, é necessária, pois temos a preposição obrigatória da regência do verbo voltar, né? Quem volta, volta a. Então, nós temos aí essa obrigação de colocar essa preposição a e o a da palavra aquela. Portanto, foi preciso fazer essa fusão, a fusão entre a preposição e o pronome demonstrativo aquela, e colocar aí a crase. Bom, mas como eu disse a vocês, esse caso da crase seria bom uma aula totalmente voltada para isso, tá? Então, se vocês quiserem uma aula assim, vocês podem colocar aí nos comentários para mim, ok? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada por ficar comigo até esse momento do vídeo. Um beijo, um grande abraço e até mais. Fiquem bem!